Mais uma vez aqui no Pode Tudo, Pode Nada, com o Pacheco da CDTEC, né? O grupo CDTEC. Descreve esse grupo aí, Pacheco. Oi, Elvis. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela recepção, né? Pelo carinho. É muito bom, né? Voltar a casa onde eu fui tão bem recebido. E aproveito, meu amigo, a oportunidade para poder te presentear aí com um copo, uma caneta personalizada lá do nosso Opa! grupo. Grupo? Pô, Aí, maravilha, ó. meu irmão. Pouca coisa não. Aí Ó para a você caneta, poder ó. utilizar todos os dias e lembrar da gente, lembrar do grupo CDTEC com muito carinho. Tá certo? Perfeito. Meu amigo, bom, descrever aí, né, sobre a CDTEC. A CDTEC é um grupo empresarial com múltiplas soluções. E o que a gente tem lá hoje, né? Nós somos uma corretora de seguros completa, né? Atendemos todos os ramos: plano de saúde, seguro de vida, seguro automóvel, seguro empresarial, seguro residencial, seguro condominial, seguro celular, enfim, meu amigo, tudo que você imaginar no ramo de seguro a gente tem. A CDTEC também tem uma certificação digital, né? Então a gente é uma certificadora e a gente tem uma parceria muito forte com contadores de todo o Brasil, Correto. né? Então atendemos clientes pessoa física, pessoa jurídica, que necessitam, né, da aquisição do certificado digital, que é o RG virtual, né, das empresas e também da pessoa física. A CDTEC, ela também é representante da empresa VR e, visto aí a parceria, né, que você acabou de receber aí, um presente aí personalizado dessa parceria que tem sido um verdadeiro sucesso no nosso grupo. E todas as empresas que necessitam, né, do Vale Alimentação, Vale Refeição, do VR Mobilidade, nós comercializamos na CDTEC. E temos uma série de benefícios que nós agregamos a essa solução, ajudando as empresas a adequação à norma regulamentadora 01, que é a chamada NR01, através dessa solução do Vale Alimentação e Refeição. Nós também temos, né, uma solução de ponto eletrônico. Então, através do VR Gente, hoje nós comercializamos para empresas de todo o Brasil um ponto eletrônico totalmente moderno, totalmente na vanguarda, né, da tecnologia. Então, para você ter uma ideia, os funcionários hoje conseguem, né, fazer o registro do ponto pelo WhatsApp, o registro do ponto pelo próprio aplicativo do VR, o mesmo que ele acessa para poder utilizar o Vale Alimentação e Refeição, o mesmo que ele bate o ponto. Também é possível bater o ponto pelo QR Code e, claro, né, a menina dos olhos, que é o ponto eletrônico por reconhecimento facial. É fantástico, Elvis. A assinatura desse ponto eletrônico, ela é eletrônica, então é digital, o funcionário não assina mais nada em papel. Férias, folga, controle de escala, tudo é feito por essa ferramenta também. Então, o empresário ele consegue controlar toda a jornada do funcionário através da solução do VR Gente. Na palma da mão. Tudo na palma da mão. E é claro, meu irmão, deixado por último, mas não por acaso, nós temos, né, no grupo CDTEC, uma solução que é fantástica, que é o consórcio. Então, eu, né, contar um pouquinho da minha história, né? Eu trabalhei por 22 anos, né, no mercado financeiro, através atuando como gerente, que nos conhecemos, né, Elvis? Sim. E aí foi uma empatia logo, né, logo de início.
Então, atuei durante 22 anos e lá eu trabalhei com todos esses produtos que hoje eu comercializo, né? Como empresário. Então, eu estou muito tranquilo e muito satisfeito de estar levando ao meu cliente, né, e ao meu parceiro soluções que eu já trabalho há muitos anos. Então, eu tenho conhecimento do que estou falando, sei como funciona, sei todos os detalhes dessas operações para poder auxiliar de forma mais eficaz, né? E transformar a vida do empresário, levando a ele benefícios e também soluções onde ele vai fazer com que o dia a dia dele seja mais eficiente. Então, é um grande prazer, né, estar aqui com você hoje no podcast Pode Tudo, Pode Nada, para fazer o lançamento oficial da ação do consórcio, tá? Da Porto Seguro, a partir do dia 1º de agosto. Essa ação que vai botar para quebrar, Elvis. Calma aí. Fiquei agora. O quê? Tu vai lançar o quê? Repete aí. Vou até beber água aqui agora. Isso. Vamos lançar aqui a ação comercial no podcast Pode Tudo, Pode Nada. Com parceria de quem? Parceria da Porto Seguro, né? Uma empresa fantástica. E a gente tá fazendo o lançamento aqui em primeira mão, meu amigo. Em primeira mão. Então, você, meu amigo, minha amiga, né? Meus queridos e minhas queridas, a gente está fazendo o lançamento dessa ação. Então, você que está intencionado aí a fazer aquisição de uma carta de consórcio, espera um pouco mais. A partir do dia 1º de agosto, tem novidade boa aí. Você vai fazer a aquisição de uma carta de consórcio com condições imperdíveis. Então, espera mais um pouquinho e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Isso é para quem nunca fez. Para quem nunca fez, para quem já conhece. Então, aqui é para todo mundo, Elvis. É para atender a todo público, aquela pessoa que já está familiarizada com o tema. É uma oportunidade incrível para fazer a aquisição, né, de uma carta de consórcio, seja de imóvel, seja de carro, seja de caminhão, de equipamento, para trocar a frota. Então, essa oportunidade é única a partir do dia 1º de agosto, moçada. É muita vantagem? Eu estou começando a me interessar. Muita vantagem? É muita vantagem, Elvis. Olha, é assim, meus amigos, a gente está falando aí de uma ação, né, que ela é sempre muito aguardada, né, por todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros que já conhecem, né, de alguns anos. Para você ter uma ideia, Elvis, a gente está falando aí de redução de taxa de administração. A gente também está falando, né, da retirada da taxa de adesão. O que é a taxa de adesão, tá, moçada? É a antecipação, né, do valor correspondente à carta de consórcio. Então, se você tem uma carta lá de R$400 mil, você pode ter que pagar uma antecipação de 2 a 4%. E muitas das vezes isso inviabiliza, né, para algumas pessoas que não têm condições de pagar nas primeiras parcelas essa antecipação junto com a parcela normal. Então, é uma condição aí muito diferenciada, que possibilita que as pessoas que já conhecem o produto façam a aquisição e aquelas também que nunca tiveram contato com o consórcio também façam a aquisição aí de uma carta. Então é muito fácil. Eu quero entender o seguinte. Estava lendo aqui, pesquisei, né? Não vou... Tem uma carta, te perguntando se vale a pena. Já me respondeu tudo aí, já. Está aqui, ó. Como fazer para usar uma carta de crédito? Tem uma carta de crédito. Sim. Você pode falar, tem 400 mil.
Elvis, você gasta aí de 4%, correto? Se eu tivesse 4%, eu não tenho, eu posso entrar isso para entender, para o pessoal entender. Então vamos lá, vamos voltar um Botei pouquinho. confuso aqui para realmente para ficar bem pedagógico, pessoal. Vamos lá, bem pedagógico para todo mundo entender. Primeiro, pessoal, vamos entender o que é o consórcio, tá? Então, ó, o consórcio, pessoal, nada mais é do que um condomínio de pessoas, né, unidos para um mesmo propósito, a aquisição de um bem. Esse bem, ele é dividido em categorias, em segmentos, ok? Então, eu, o Elvis e mais 100, 200, 300 Vamos dar um exemplo. participantes. De carro. Isto. Vamos lá, um exemplo, carro. Perfeito. Então, todo mundo se une, né? Certo. Essas 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas se unem com um único propósito, que é a aquisição de um carro. Correto. Ok? Então, o que todo mundo faz? Todo mundo se cotiza e vai pagar uma parcela mensal, ok? Correto. Dentro desse mesmo grupo, né? O grupo de consórcio. E todos os meses, esse grupo, ele contempla um determinado número de consorciados para que esses consorciados tenham a possibilidade de aquisição desse bem. Então, assim, o que difere, por exemplo, um consórcio de um financiamento, por exemplo, Elvis? Para você que está aí em casa poder entender. O consórcio, ele não tem taxa de juros, tá? Então, pessoal, consórcio não tem taxa de juros. O que o consórcio tem? Ele tem uma taxa de administração. Então, é igualzinho que eu acabei de falar. No condomínio, você paga lá a sua taxa condominial para que o síndico, né, ou a empresa que administra, tenha condições de administrar todos aqueles imóveis, né, com os seus serviços, a limpeza, manutenção. A taxa de administração do consórcio é a mesma coisa, tá, Elvis? É ela que proporciona administrar, né, a solvência desse grupo de consórcio, né, o grupo de consorciados. Então, ela é que vai promover, né, as assembleias. Essa taxa de administração é que vai fazer com que os consorciados, né, recebam os informes, os seus extratos, para saber sobre os pagamentos, né, das suas parcelas. Então, tudo isso para poder gerir esse grupo e fazer com que esse grupo ele esteja saudável e possibilite a contemplação dessas cartas de consórcio, que é através da contemplação que você viabiliza a compra do bem desejado. Então, por exemplo, citamos aí, no caso, um consórcio de automóvel. Nesse caso do consórcio de automóvel, nós temos lá centenas de pessoas no mesmo grupo. Pacheco, como que eu faço para poder ser contemplado? Aí, Elvis, tem algumas formas de você ser contemplado. Você pode ser contemplado através de sorteio, ok? Então, todos os meses, você tem um sorteio antes da assembleia, tá, pessoal? Então, todos os consorciados adimplentes, ou seja, com aquela parcela em dia, né, com o seu consórcio em dia, ele participa regularmente dos sorteios. Qual é a outra forma que se tem de contemplar a carta? Através do lance, né? Do lance livre. Então, você vai lá, dá o lance e você contempla também a sua carta.
A possibilidade também que existe, Elvis, é a grande parte, né, das administradoras de consórcio, e a Porto Seguros é uma delas, você tem condições de dar o lance embutido. Como é que é isso, Pacheco? Lance embutido. Então vamos lá. Imaginando aqui uma carta de 100 mil reais, né? No caso do automóvel, né, é muito comum, e é a prática do mercado, que você tenha 15% do valor da carta, você pode reverter em lance. Então, se você tem uma carta de 100 mil reais, você usa 15 mil reais para poder dar de lance. E você pode pegar também o seu dinheiro, a sua grana que você tem, juntar com esse percentual de 15% para poder aumentar as chances de você ser contemplado. Porque assim, moçada, se você tem direito a usufruir de 15% para poder dar de lance na sua carta, o seu concorrente, ele também vai ter esse mesmo direito. Então, o que vai diferenciar? O que vai diferenciar é a sua possibilidade de ofertar o lance livre, né? Certo. Que é com recursos próprios. Então, quem ganha, Pacheco, no final, é aquele que dá o maior lance percentual. Ok? Então, o maior lance percentual é o que acaba tendo a sua cota contemplada. Entendi. Ok? Então, o que vai diferenciar quem vai contemplar a carta, quem é que vai ter a carta, o valor, né, o recurso em mãos, que é através da carta contemplada, é o percentual daquele lance dentro daquela determinada assembleia. Ok? Foi contemplar. Digamos que seja contemplado. Sim. Né? Qual é o prazo para utilizar? Então, você foi contemplado. Correto. Você foi contemplado, a sua carta ela fica apta à utilização a qualquer momento. Então, você teve a assembleia. Correto. Aí na assembleia você vai ter que pagar aquele lance, né? Normalmente são 48 horas úteis, que aí você desembolsa, pagou o lance que você ofertou, e aí você já tem o valor liberado. Antes, Elvis, deixa eu só voltar um pouquinho, só nessa questão do lance embutido, para também não ficar dúvida para o público que está assistindo, tá? Então é assim, pessoal, quando você dá um percentual de lance da sua carta, né? Então, se você deu 15%, utilizando parte da sua carta, significa dizer, Elvis, que a sua carta, né? Se for uma carta de 100 mil reais, ela já não mais terá esse valor. Se for 15%, a sua carta passa a valer 85 mil. Sim. Ok? Então é sempre assim. Você oferta o lance, se for um lance embutido, aquele percentual que você deu de lance é o mesmo que vai diminuir do seu valor de compra. Então, tem que ser algo pensado para que, obviamente, isso não frustre as suas expectativas na aquisição do bem. Então, o que lá na CDTEC a gente sempre indica? Se você vai utilizar do advento do lance embutido, você tem sempre que utilizar uma carta com um valor um pouco maior do que o bem que você quer comprar, porque aí você fica tranquilo. Você pode dar o seu lance embutido, mas aquele valor, aquele recurso que você quer aportar, Correto. que no final você vai ter a carta liberada com o valor do bem que de fato você quer fazer aquisição. Então a gente... Praticamente imediato. Sim, exato. Não é isso? Depois que você faz, né?
Você dá o lance com ou sem o lance embutido, e você teve o resultado da assembleia, pagou lá o lance, você tem a tua carta liberada e você pode utilizar, entendeu? A qualquer momento. E aí, meu amigo, um outro detalhe que é muito importante. Prestem muita atenção nesse detalhe. Ô Pacheco, tá bom. O Elvis falou aqui agora que a utilização pode ser imediata. Mas, e se eu não quiser fazer a utilização dessa carta agora? Pode? Pode. Você tem o direito. Você vai estar com a carta contemplada. E aí... Mas eu perco, não? Não. Você está com a tua carta contemplada. Você pode utilizar ela a qualquer momento. E aí... Fala assim, mas peraí, Pacheco. E o dinheiro vai ficar parado? Eu vou perder poder de compra. Sim. Não, pessoal. Você não perde poder de compra. Por quê? Esse valor que foi contemplado, né? Esse montante, ele vai para um fundo exclusivo da Porto e ele rende 90% do CDI, Elvis. Peraí, vamos. Isso. Vamos lá, vamos é isso aí, meu amigo. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu contemplei. Exato. Um carro, o meu exemplo que a gente deu aqui foi um carro. E a pergunta que eu fiz foi o prazo, não é isso? O prazo é imediato. Exato. Depois que passou na Assembleia, você pagou o seu lance. A carta tá ali. A sua carta você pode utilizar a hora que você quiser. Não quero utilizar a carta. Tem um volume de entrada, né? Para dar entrada, ou a minha carta mesmo, o crédito. E é muito importante aí do que você falou. Moçada, vejam só. Consórcio, você não precisa dar entrada. Consórcio não tem entrada de nada. Diferente do financiamento, onde você tem que dar entrada de 20%, 30%, no consórcio não. Então, o consórcio, você dá o lance livre, pode utilizar também o lance embutido, como a gente falou aqui, mas depois disso você não tem que dar entrada de nada. Você pega aquela tua carta e você utiliza para poder comprar o bem, na sua totalidade. Então, se o seu imóvel, né? Vamos pegar o exemplo aqui do imóvel, que é bem legal, Elvis. O imóvel, você vai fazer a compra. O que é muito comum, tá, Elvis? Quando você faz uma transação imobiliária. Você está comprando um imóvel de 500 mil, né? 20% corresponde a 100 mil reais, certo, meu irmão? Então, você vai lá, dá 100 mil reais lá pro proprietário, né? E aí tem o pagamento lá da comissão, enfim. Que é esses 20%, e você vai financiar os outros 80%. A taxa Selic de 15% ao ano. Veja só, moçada. E aí, meu amigo, o que a gente tem quando você parte para o financiamento? No financiamento, você começa, normalmente, né, as pessoas acabam optando pela tabela SAC, que é o sistema de amortização constante. E o que você começa pagando no início? Você começa pagando juros no início. Você só vai pagar parte do valor principal anos depois. Então, se você tem um financiamento no longo prazo, eu estou falando aí para você num financiamento de 25, de 30 anos, que você vai começar a pagar o principal depois de 15 anos, depois de 17 anos. Você está pagando juros desde então. No consórcio, você tem que fazer o valor da carta, o valor cheio. Então, se você for comprar um imóvel de 500 mil, qual é o valor que eu tenho que fazer a aquisição da carta, Pacheco? 500 mil reais. Pacheco, eu quero acelerar
aí a possibilidade de eu contemplar mais rápido. O que que você me indica? Aí eu indico que você utilize a possibilidade do lance embutido. Por quê? Aumenta a possibilidade de você ser contemplado de forma mais rápida. Por quê? Você aumenta o capital que você está aportando no lance, né? Que aí a gente está falando do lance embutido, você pega aquela parte do capital da tua carta e dá o lance, e pega também um recurso seu, né? Que você tenha, para você também dar de lance. E aí, a partir do momento em que você contemplou, aí, meu amigo, você tem a carta no valor cheio para você poder comprar o teu imóvel. E aí, um outro detalhe. Você pode utilizar 10% desse valor para poder pagar, Elvis, as taxas. Que taxas são essas? As taxas cartorárias. Porque você tem o registro do imóvel, você tem o ITBI. Na mesma carta, você está dizendo que eu posso te retirar, pagar Pode. as taxas, é isso? Você pode pagar com o consórcio de imóveis. Então você paga, como é que funciona, Pacheco? Você paga e pede o reembolso para a administradora. E o que, que é melhor? Você vai pagar aquela taxa, pagou aquelas taxas, pagou o ITBI, e olha só, Elvis, a gente está falando aí de um consórcio. Tu reembolsa ainda. Te reembolsa de 200 meses. Sim. Ok? Então, 200 meses, você vai parcelar o seu ITBI e o registro do imóvel, desse mesmo imóvel, nesse mesmo prazo que você vai pagar o imóvel. Isso aí, né? Você entendeu? Então, assim, Elvis, eu tive, né, a felicidade de fazer aquisição de 2 imóveis, né, foram 2 apartamentos, e eu fiz através do consórcio, né, da empresa que eu trabalhava, né, da instituição que eu trabalhava. E assim, a experiência foi fantástica. Porque, Elvis, quando você compara o que você paga com taxa de financiamento de imóvel e o que você paga através do consórcio, não tem correlação. O valor que você paga é muito mais baixo, entendeu? É uma condição muito diferenciada. Mas aí, pessoal, é uma pergunta que acredito que não tenha dado tempo, né, meu irmão? Mas eu já vou responder para você. Pacheco, como que uma condição dessa, tão boa como você está falando, por que as pessoas ainda, a maioria, ainda opta por fazer o financiamento imobiliário? Me explica, Pacheco. Como que você explica uma coisa como essa? Você ainda falou de reembolso ainda, e eu não cheguei nem nos 90% que você disse que é de investimento, se no caso não quisesse pegar a carta. Exato. Eu acho que é investimento, não vou nem... Exato. Não é isso? Exato. E, meu irmão, e aí, vamos lá. Por que, Pacheco, então, que as pessoas, elas acabam optando pelo financiamento? E aí eu te falo, Elvis, é o imediatismo. As pessoas não têm paciência. Ter o planejamento, né? Exato. O consórcio, Elvis, é uma compra planejada. O financiamento, ele existe. Ele está lá na prateleira de qualquer banco aí de varejo. Você vai lá, quero fazer um financiamento imobiliário. Você vai ser atendido, vai passar sua ficha e você vai lá para poder fazer a aquisição. No entanto, você vai pagar muito mais caro por estar sendo imediato, né? Por esse crédito imediato. Então, assim, se você vai fazer uma compra planejada, se você tem tempo para poder se organizar, para você planejar, eu não tenho dúvidas, Elvis, que o melhor caminho, o caminho mais eficiente, mais vantajoso,
do ponto de vista do custo-benefício, é o consórcio. Aí você me fala, Pacheco, então por que as pessoas acabam recorrendo? Porque assim, a pessoa começa a fazer pesquisa do imóvel. E aí, normalmente, né, um casal, você tem sempre aquela pessoa, né, ou o homem ou a mulher, e falam muito, né, que as mulheres, ó, mulherada, eu tô defendendo vocês aqui, tá? Falam muito que as mulheres são impulsivas, são imediatistas, não é assim não, tá? Em todos esses anos como gerente de banco, eu posso dizer a vocês, tá, que a maioria das mulheres são mais racionais que os homens, tá? E eu tô falando isso para vocês pelo que eu vivencio e pelo que eu vivenciei a vida inteira. Então, as mulheres, elas acabam por fazer uma compra inteligente. Eu tive muitas clientes ao longo da vida que fizeram aquisição de consórcio, né? Seja para automóvel, para imóvel foi a maioria, tá, Elvis? Para imóvel foi a maioria. Porque elas pensam muito, elas planejam muito e aí acabam fazendo uma compra, digamos, mais inteligente. E aí, Elvis, é um outro dado, né? Já começa a se ter um movimento, né, na nossa, digamos, dos nossos meios acadêmicos sobre a questão da educação financeira. Então, por que as pessoas, então, Pacheco, não optam pelo consórcio ao invés do financiamento? Porque falta a tal da educação financeira. A pessoa ela quer ser imediatista. Então, aquela pessoa que está vendo aquele imóvel que está sendo vendido, naquele exato momento, ela fica com medo de perder. E como ela fica com medo de perder, e ela não selecionou 3, 4, 5 imóveis, né? Para falar assim, não, se não for esse aqui, eu posso fazer a aquisição desse outro, poxa, tá adequado ao que eu quero. Então, ó, vou fazer um mapeamento, eu quero comprar um imóvel nessa região. Porque aí você deixa de ser específico. Você passa a olhar, né, de forma mais racional para aquela compra. Então, você passa a ter muito mais possibilidade de ter assertividade. Por quê? Quando você coloca para um bem que ele é único, não, ó, eu quero aquela casa, se eu não morar naquela casa lá, eu vou ser infeliz, eu quero muito morar naquela casa. Eu sempre falo, olha só, meu amigão, faz o seguinte, então você não deve fazer o consórcio. Eu sou muito pragmático. Sabe por quê, Alves? Eu tenho, na verdade, uma responsabilidade muito grande de trabalhar com a verdade e colocar para o meu cliente que, para ele poder ter a utilização da carta, essa carta ela tem que ser contemplada. E como que ela vai ser contemplada? Do jeitinho que a gente falou aqui anteriormente. Ela vai ser contemplada através de sorteio, ela vai ser contemplada através de lance livre, ela vai ser contemplada através de lance livre e lance embutido juntos, pode ser junto. E também, Elvis, para o consórcio de imóvel, olha que interessante. O cliente ele pode utilizar, se for assalariado, o FGTS. O fundo de garantia, ele pode ser utilizado para contemplar a carta de consórcio. Eu fiz isso, moçada. Eu utilizei o meu FGTS para poder dar de lance na minha carta. Então, isso também facilita, porque você não tem que despender de tantos recursos, né?
muitas das vezes a pessoa não tem, e aí você tem um ativo lá que está parado, rendendo 3% ao ano, né? Que é o FGTS, infelizmente essa é a realidade que a gente tem. Então, você pode utilizar aquela grana que está lá parada para poder comprar o teu imóvel próprio. Você está lançando um produto que você vivenciou. Você não é um produto que, eu arquitetei esse produto, eu fiz um escopo desse produto. Não. Você vivenciou. Você acabou de falar o seguinte, Alves, eu fiz isso através do meu fundo de garantia. Não é isso? Então, tipo assim, não é um produto que você fala assim, façam isso. Não, você comprovou que é bom, né? Utilizou desse formato que você falou do fundo de garantia, né? Sim. E gostou. Então você está querendo o quê? O que eu quero, o que eu quis para mim, eu quero para as pessoas. E exato, Elvis, esse é o ponto, né? Então, por desconhecimento, as pessoas acabam não utilizando, né? Dessa modalidade de crédito barata. Porque nos dias atuais, o consórcio, pessoal, hoje, ele pode ajudar a realizar o teu sonho de uma maneira muito mais eficiente, muito mais barata do que você se lançar a fazer um financiamento imobiliário. Você vai pagar muito caro. Você vai pagar de taxa de juros e, Elvis, veja só que dado assustador, tá? Assustador. Nós fizemos um cálculo, né, recentemente para uma parceira nossa, onde ela estava fazendo aquisição de um imóvel e a gente fez o mesmo valor através do consórcio, pagando lá a taxa de administração, pagando o fundo de reserva, já vou explicar para vocês o que é isso, e pagando, inclusive, o seguro prestamista. Pagando tudo isso e fazendo uma comparação com o financiamento, essa nossa parceira, ela ia pagar quase 3 vezes mais no financiamento do que no consórcio. Aí você me pergunta, Pacheco, isso não é possível. Eu te mostro matematicamente que é isso aí. Elvis, como eu estou te falando, as pessoas, por desconhecimento dessa solução, não sabem o quanto que elas poderiam ser beneficiadas planejando o seu futuro. Você quer ver um dado que é estarrecedor? Quando a gente vai falar aí com jovens, né, que acabaram de entrar no mercado de trabalho, e aí você vê os jovens, né? E olha, nada contra, já fui jovem, gostei muito de aproveitar a vida, e assim, passeio, é balada, pô, beleza. Eu acho que tudo tem o seu momento, eu acho que é legal. Mas assim, para você aí, empreendedor, né, empresário, você que é autônomo, você também que é assalariado, meus amigos, separe um pedaço, né, meus amigos e minhas amigas, separe um pedaço dessa grana para poder pensar no seu futuro, na sua evolução patrimonial. Você tem que pensar no seu futuro agora. Então, se você faz uma aquisição de uma carta de consórcio agora, aos 20, aos 25, aos 30 anos de idade, você já está programando o seu futuro de uma forma muito mais eficiente, né? E programática, e isso certamente vai mudar o teu futuro. Vai mudar a sua vida, porque você começa desde cedo a se planejar financeiramente. Então é o que eu tenho falado muito, né? Em todos os cursos, em todas as oportunidades que eu tenho para fazer palestras, principalmente para jovens, é exatamente isso, Elvis, colocar para essa moçada a importância de pensar no futuro. Planejamento. Planejamento é tudo, meu irmão.
que eu vi aí, o imediatismo, né? O planejamento com consórcio é bem ideal do que você acabou de falar. O financiamento não é ideal, porque o banco já tem isso na prateleira. E parece que ele colocou algumas taxas que o consórcio não tem. Na verdade, o consórcio não tem taxas, o financiamento tem. É exato, o consórcio, pessoal, só relembrando, tá? Ó, moçada, o consórcio, ele não tem taxa de juros. O consórcio, ele tem taxa de administração, que é aquela taxa para poder organizar o condomínio, ok? É essa taxa que organiza aquele grupo, que dá os extratos, né? Permite fazer todo o acompanhamento dos pagamentos, né? As conciliações, promover as assembleias, para poder cotizar, né? Para quem foi contemplado, a administradora, ela tem que fazer a liberação do recurso. Então, isso é a taxa de administração. Fundo de reserva. O fundo de reserva, Elvis, é aquele utilizado pela administradora para que mantenha o grupo em uma situação, né, saudável financeiramente, entendeu? É o que cuida, né, da solidez daquele grupo, né, para que ele se mantenha financeiramente viável. Então, a administradora, né, quando tem lá um cliente que fica inadimplente, o que a administradora ela tem que fazer? De vez em quando ela faz um movimento para poder preencher, né, aqueles espaços vazios que, eventualmente, são aquelas pessoas que acabam desistindo, né? Ou então não tem mais recurso para poder pagar. Isso acontece, né? A vida é como ela é. E aí, a administradora ela vai repor, né, aqueles espaços que ficaram para poder manter o grupo saudável. Seguro prestamista. O que é isso, Pacheco? Ó, o seguro prestamista, moçada, é aquele seguro que permitirá o pagamento completo do saldo devedor da sua carta de consórcio se o titular da cota de consórcio vier a falecer. Então, a sua família, ela fica tranquila, porque se você vier a faltar, você titular da carta de consórcio vier a faltar, esse seguro prestamista, ele vai pagar todo o saldo devedor e liberar o recurso referente a essa carta de crédito direto para a sua família. Como pagar as parcelas, não, pagar o aluguel junto com as parcelas? Ótima pergunta, Elvis. A Porto Seguro, né, ela tem uma expertise e ao longo dos anos ela foi desenvolvendo, né, um produto justamente para poder reduzir o impacto, né, financeiro para essas pessoas que têm aí o sonho, né, de adquirir a casa própria, mas tem essa dificuldade, né, de conciliar o pagamento da parcela junto com o pagamento do aluguel. E o que a Porto fez para poder ajustar isso e resolver esse problema? Ela criou, Elvis, a parcela reduzida. Então, como que funciona, pessoal? Muita atenção nisso aqui, que é muito importante. A parcela reduzida, Elvis, é assim, você tem lá no seu consórcio, você vai fazer um consórcio de imóvel, e aí a parcela ficou no valor de R$2.000. Pô, tá caro. Pô, Pacheco, esse valor vai ficar complicado se eu for pagar os R$2.000 e pagar também o aluguel. E olha o que essa ação do consórcio, a partir do dia 1º, não esqueçam, ela vai colocar todo mundo no jogo. Pessoal, a gente
está falando aí de redução no valor da parcela de até 40%, Elvis. É uma redução significativa. Eu estou dizendo para você que quer sair do aluguel, quer comprar sua casa própria, que você vai conseguir conciliar o pagamento do aluguel junto com a parcela até a contemplação. Porque como que funciona? Para vocês aí e para você também, Elvis, para você entender. Você paga essa parcela reduzida até a contemplação dessa carta. Quando a carta é contemplada, você já vai ter o dinheiro na mão, porque a carta contemplada é dinheiro na tua mão. Então você vai poder comprar o teu imóvel. Por quê? Você vai pagar, a partir do momento que você é contemplado, você paga a parcela cheia, com 100%, ok? Então você tinha redução de 40%. A partir do momento em que foi contemplado, você passa a pagar o valor integral daquela parcela, de 100%. E aquela diferença que ficou para trás, lembra? Você ficou 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos, pagando uma parcela reduzida de 40%. Então, ficou uma diferença para trás. E como que você vai pagar essa diferença? Você vai pagar essa diferença nas parcelas vindouras, as parcelas que virão na sequência. Então isso, na verdade, é uma amortização, o que vai suavizar aquele valor que ficou para trás. E o que é legal nisso? Meu amigo, você vai pagar a parcela cheia, só que agora você vai poder comprar o teu imóvel. Então, foi uma medida, né, muito acertada da Porto, né? Foi, na verdade, uma jogada, né, sensacional que a Porto teve para poder fazer com que o cliente, né, aquele cliente que quer sair do aluguel, aquela pessoa que, poxa, quer conquistar aquele imóvel, né, o tão sonhado imóvel próprio, ele vai poder através dessa redução de parcela. Isso é fantástico, né? E aí, Elvis, veja só. O consórcio de imóvel, e aí, Pacheco, ele só serve para quem quer sair do aluguel? Não, pessoal. O consórcio de imóvel, ele é para aquela pessoa também que quer aumentar o seu patrimônio. Então, você quer diversificar o seu patrimônio, você utiliza, né, a carta de consórcio, o consórcio de imóvel, e você diversifica os seus investimentos. Porque imóvel é investimento, Elvis. Porque você, quando adquire um imóvel, você também está cuidando do teu patrimônio e é uma evolução patrimonial, né? Você está comprando lá, né, um apartamento, ou está comprando uma casa onde você vai alugar, ou até mesmo um galpão que você vai alugar, e isso é aumento do patrimônio. E onde também a gente indica, né? O que a gente pode indicar? Aquela pessoa, Elvis, que quer cuidar da sua aposentadoria. Pacheco, aposentadoria. Meus amigos, aposentadoria. Presta atenção. Você compra uma carta de consórcio de imóvel. E aí você contempla. Você faz a aquisição do bem, no caso de um apartamento ou de uma casa. E aí você coloca para alugar. Sim. Aquele inquilino, Tá ele está pagando a parcela. E aquele imóvel, 15 anos, 20 anos depois, ele é teu, sem ônus. Então, meu amigão, você daqui a 15, 20 anos, você não tem mais parcela para pagar, o que você vai receber de aluguel vai entrar todo no teu bolso. Correto.
E se você quiser vender o imóvel e colocar numa renda fixa, você também vai poder. Quero viajar, quero pegar minha esposa, quero minha família e viajar. Você vai poder, meu amigo. Então, olha a dica que eu tô te dando. Você pode construir a sua aposentadoria através do consórcio. Olha que maravilha. E aí, pessoal? Tem outra indicação, Pacheco? Sim, aquela tão sonhada casa de veraneio. Você também pode comprar sua casa de praia através do consórcio com um custo muito mais baixo do que a gente já evidenciou no financiamento de imóvel. E você também pode presentear o seu filho, a sua filha, com uma carta de consórcio para quando ele atingir a maioridade, ele vai comprar o apartamento, casou, já vai ter um bem para poder seguir a sua vida, independência financeira do seu filho e de sua filha. Gente, olha quanta coisa boa você pode fazer através do consórcio. É maravilhoso. Com tudo isso aí que você falou, como é que eu faço para fechar um consórcio com segurança? Excelente pergunta, Elvis. Olha, a cota de consórcio, você tem que procurar, né, instituições seguras. Você também deve pesquisar sobre as administradoras de consórcio que estão no mercado, né? A sua longevidade, qual é o seu histórico, o que os clientes falam daquela administradora de consórcio. E também tomem muito cuidado com as corretoras que vocês estão fazendo a aquisição da cota de consórcio. Elvis, essa pergunta que você me fez, ela foi muito importante. Por quê? Eu tenho muitos clientes, né, ao longo de todos esses anos, né, trabalhando no mercado financeiro. E assim, notícias, né, que me chateiam muito, né? É muito comum nesse mercado de consórcio, né, que tem todas essas facilidades, que gera aí todos esses benefícios, né? Infelizmente, como qualquer outra atividade, nós temos profissionais que se aproveitam da boa vontade e da boa fé das pessoas para poder aplicar golpe. Pessoal, muito cuidado com cota contemplada. Então, se você viu lá um anúncio, um link de cota contemplada para você comprar carta, eu não quero esperar eu ser contemplado, eu dar o lance para poder contemplar, eu já quero comprar uma carta contemplada. Gente, toma muito cuidado. Isso que eu tô falando é sério. Olha, tem muito golpista nessa área. Nunca, olha, Elvis, eu tô enfatizando isso. Nunca pague um boleto onde o cedente é a corretora. Você só vai pagar o boleto para a administradora de consórcio. Gente, olha o que eu tô falando, tá? Eu tô lá na CDTEC, eu sou o CEO da CDTEC e eu tô te falando. Você, quando fizer a aquisição de cota de consórcio da CDTEC, você nunca vai transferir nenhum recurso para a CDTEC. Você nunca vai pagar um boleto para a CDTEC. Você vai pagar um boleto para Porto Seguro, você vai pagar um boleto ou fazer o Pix, né? Porque tem o Bolepix da Volkswagen, que é uma outra empresa, outra administradora de consórcio fantástica, né? Que a gente também trabalha, mas a gente está lançando a ação aqui, que é da Porto Seguro. Então, pessoal, Pacheco, de fato, existe esse comércio de cota contemplada? Pessoal, existe.
tá? O que eu tô falando para você aqui é para você tomar muito cuidado. Não coloca dinheiro na frente. Não faz o Pix esperando que a pessoa vai transferir para você a carta de consórcio. Você tem que conhecer a pessoa. Você tem que receber primeiro a transferência. A carta tem que estar no teu nome para você poder transferir. É igual transação imobiliária, pessoal. Isso é muito sério que eu estou falando. Eu estou no mercado há muitos anos e eu sei muito bem o que eu estou falando para você. Pessoas sérias, pessoas que já estão no mercado há muito tempo, né? E eu tenho compromisso com a verdade de te alertar. Muito cuidado. É preferível você ter a cautela, fazer a aquisição da carta de consórcio, contemplar. A CDTEC vai te ajudar. A gente vai fazer cálculo, a gente vai verificar o grupo para você, vamos verificar a média de lance daquele grupo. A gente trabalha de forma muito séria. Então, pessoal, muito cuidado. Esse é o recado que eu quero passar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, aproveitando aí a audiência do podcast Pode Tudo, Pode Nada, né? E para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos clientes e parceiros, tomem muito cuidado. Esse tema é um tema muito sério, tá? Eu tô falando para vocês que eu tenho exemplos de clientes que, infelizmente, sofreram golpe e, pessoal, esses golpes, eles podem acabar com a vida financeira da pessoa. Gente, tem gente que pode, inclusive, né, ceifar a própria vida, porque vai perder todo o recurso de uma vida inteira por conta de um golpista. Então, Elvis, eu agradeço muito, né, a tua pergunta, uma forma de esclarecer isso para o nosso público, de um tema tão delicado, um tema sério. Então, pessoal, fica aqui a dica, né? Quer fazer aquisição da sua carta de consórcio, né? Seja de imóvel, seja de automóvel, seja de caminhão, né? De pesado, de equipamento, faz com gente séria. Eu garanto que se você fizer com a CDTEC, você não vai se arrepender. O time que está lá é um time sério, é um time preparado. Nós vamos cuidar de todas as etapas do seu consórcio, desde o pagamento da primeira parcela, a evolução dos lances que você vai dar ao longo, né, da tua trajetória. Depois que você é contemplado, nós vamos te ajudar a fazer a aquisição do seu bem. Nós vamos te orientar da forma como você, né, deve fazer a aquisição do imóvel de forma segura. Quais são os documentos, como eu estou falando. Eu já fiz a aquisição de 2 apartamentos com consórcio, então eu vou te dar todas as dicas, quais são os documentos necessários, como que o cartório, né, ele faz para poder registrar o teu contrato e aí você finalizar, né, a compra desse imóvel. Então, Elvis, essa pergunta que você me fez, ela foi fantástica para poder orientar a moçada como que pode ser feita, né, essa aquisição de forma segura, de uma forma tranquila. Para isso, tomem muito cuidado, pesquisem sobre as administradoras de consórcio e sobre as corretoras. Quem está por trás daquela corretora? Então, eu estou colocando aqui a minha vida no mercado financeiro, de 22 anos, né? Que eu faço isso, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, eu posso te orientar, dar todas as dicas para que você faça uma aquisição segura, com tranquilidade, porque, afinal de contas, essa solução é para que você realize o seu sonho. Somente na CDTEC. Exato, meu amigo. Gente, vem pra CDTEC, vem ser feliz. Temos aqui o Pode Tudo, Pode Nada. Pacheco da CDTEC. Mais explicativo do que isso não tem, meu irmão.
Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Elvis. Ok. Muito obrigado. Olha, pessoal, último recadinho. Aí. Procura a gente lá nas redes sociais, né? A CDTEC, ela tem Instagram, tem LinkedIn, tem Facebook, né? @Grupo CDTEC, tá? Lá você tem dicas, você tem vídeos, você tem um material didático para falar sobre todas as nossas soluções, né? Então, só para você aí que tá chegando, né, com a gente agora no finalzinho, que não pegou o início do podcast, nós trabalhamos com todos os tipos de seguros, tá? Plano de saúde, seguro alto, seguro de vida, seguro empresarial, seguro residencial, seguro de condomínio. Gente, o que você precisar de seguro, conta com a CDTEC. Somos representantes da VR, Vale Alimentação, Vale Refeição, VR Mobilidade. Temos o VR Gente, que é uma solução fantástica de ponto eletrônico, que a gente também está comercializando demais lá na CDTEC. E, é claro, o consórcio, que é essa solução maravilhosa que eu tive o prazer de trazer aqui para esse público maravilhoso aí, do Pode Tudo, aqui, Pode Nada. Lançamento aqui, em primeira mão. Então, dia 1º de agosto, começa a ação da Porto, do consórcio Porto. Então, você aí que não fez a aquisição do consórcio, não faz agora. Ah, eu quero comprar um consórcio. Não compra agora. Espera até o dia 1º de agosto. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Manda um direct pro Pode Tudo, Pode Nada, que a gente faz um link lá pra CDTEC e vai ter mais desconto. Maravilha! Tá. Show de bola, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.